Nós não temos nenhuma pré-pauta hoje, queria saber se alguém tem algum interesse em discutir alguma coisa específica. Sim, não? Alguém tá aí? Tem, hoje, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma notícia no site da Anvisa referente às autorizações de funcionamento, né, os pedidos de autorizações de funcionamento que serão solicitados aí pelo sistema Solicita. Uhum. Então, tanto as autorizações de funcionamento, as APs, como também as autorizações especiais das empresas que estão contidas aí, previstas na RDC 16 de 2014, elas vão estar aí na Solicita agora, né? Então não vai haver necessidade de fazer um peticionamento, de fazer um protocolo presencial, né? Claro que tem um cronograma de assuntos que foram implementados hoje, no dia 27, e tem assuntos também que serão implementados no dia 3 de junho. Então, Uhum. vai facilitar bastante aí o protocolo. Né? Ao invés de ser protocolo presencial, vai ser um protocolo online desses pedidos de autorização de funcionamento. Essa tabela aí. Isso aqui, na verdade, está na prática mantendo, então, o que a Anvisa está fazendo, tentar colocar o máximo possível eletrônico, né? Exatamente. Tava faltando isso aqui, o que mais que falta agora? Boas práticas está online? A transferência de titularidade ainda é presencial. O cancelamento, o pedido do cancelamento por transferência é protocolo online, mas o pedido da transferência ainda é presencial, por conta Uhum. do sistema. Né? Então, o que eu acredito que na área de produtos para a saúde, praticamente tudo aí tá protocolo online, exceto Uhum. a transferência. Né? E agora a autorização de funcionamento vem vindo aí nesse sentido. A atualização de poste já é feita dessa forma, a certificação de boas práticas e a renovação também já é pelo sistema solicita, Uhum. que assim de cabeça eu acredito que praticamente tudo está sendo online. Não, isso aqui é ótimo porque garante que pelo menos a maior parte das coisas já consiga, quase tudo, na verdade, já possa ser feito sem ter que ir presencial, que é um saco, vamos falar a verdade, né? É, Isso poderia ter sido feito alguns anos atrás, mas melhor antes do que nada, do que nunca, né? sim, sim, claro. Engraçado. Como painel de vídeo quando eu quero aqui. Eu não consigo entender às vezes essas coisas. Aqui. É apenas uma observação que também nessa notícia é bem interessante, que eles colocam que quando a empresa solicita uma autorização de funcionamento com atividades que não estão inerentes uma à outra, Uhum. claro que isso já era exercido, né? Mas a gente pega a empresa fazendo muito isso de uma forma equivocada, que aí pede duas concessões. Ao invés, se você tem uma atividade para importar e uma atividade para distribuir, nenhuma dessas atividades é inerente à outra. Então, você Uhum. pede uma concessão de uma, seja de importar ou distribuir, e a outra atividade, que vai estar vinculada à classe de produto, ela deve vir como ampliação de atividade. Né? E aí, Uhum. às vezes, a gente pega aí algumas empresas solicitando duas concessões para uma classe de produto com atividade diferente. Uhum. Então, é bem esclarecedor isso aí. Eu Agora, vejo, eu também já vi algumas vezes isso, mas como sempre, eu acho que é mais o entendimento errôneo do que a própria regulamentação às vezes fala da forma como a Anvisa pede as coisas, né? sim. Algumas E, vezes ela pede coisa separada, algumas vezes você pede junto, então assim, enquanto não tiver claro exatamente o que que é, o pessoal na verdade acaba usando bases de outras coisas para comparar. Então fala, se eu pedir registro antes, registro separado, aí talvez preciso ver separado também. Isso aqui não necessariamente é verdade, isso aqui não está escrito em nenhum lugar, na verdade. exatamente, exatamente. Então, na verdade, Então, o seu assim, comentário é interessante, porque assim, eu continuo achando, se você olhar, inclusive, essa discussão que a gente está tendo nesses meses aí, da questão de emergencial, é justamente parte da confusão, né? Porque assim, a Anvisa, infelizmente,
não só ela, né, mas infelizmente ela tem muitos processos que deveriam ser exatamente o mesmo e não são. Quer dizer, então, pra você pedir X, você faz de um jeito, pra você pedir Y, que devia ser uma coisa, você faz de outro. E se notar na nossa discussão anterior, justamente isso. O pessoal, na verdade, quando lê as RDCs emergenciais que não são muito claras, eles pensam, tentam comparar com coisas que já sabem, né? Ou que acham que já sabem. Só que muitas vezes não está claro. E aí você tem que ficar vendo lá atrás de onde vêm as coisas para você poder entender. Eu acho que a questão prática é assim, para pensar os processos da Anvisa de maneira geral, e de novo, não só ela, mas acontece com ela, né? Uma culpa, digamos assim, dela, eles são muito distintos, né? Deveriam ter coisas mais, deveriam ser um pouco mais claros e provavelmente muito mais parecidos do que são hoje, né? Justamente para não criar esse tipo de confusão. E aí, quando não forem parecidos, deixar isso bem claro, porque também não é claro, né? Então... Exatamente. E quando não é claro, o que acontece? Para fins financeiros, tem um impacto grande, porque se você solicita duas concessões para o mesmo classe de produto com atividades diferentes, o custo é maior. Então, Sim. se você pega e solicita uma concessão e uma ampliação, você já diminui esse valor. Então, assim, o impacto também financeiro é muito grande quando você não tem um processo bem estabelecido, bem claro, para que as empresas possam fazer. Na verdade, eu concordo que o impacto é grande, mas, por outro lado, eu penso eu penso ao contrário, tá? Eu penso que faz desse jeito permite que você tenha controle melhor dos custos, na verdade, né? Porque, assim, hoje você acha que tem que pedir duas coisas separadas, não importa muito, você vai pedir dois separados e vai ter um impacto financeiro. Se você souber que pode pedir um só, você, na verdade, muitas vezes, você acaba precisando, pela questão financeira, fazer mais rápido ou postergar alguma atividade para poder fazer mais que uma junta, né? Então, isso do ponto de vista de negócio é importante porque permite um maior planejamento estratégico de como você Sim, vai... sim. O custo, na Assim, verdade, eu acho que é importante, mas eu não diria que é o mais importante, né? Eu diria que, assim, de maneira geral, permite que N aspectos, seja um custo, planejamento de outra atividade, etc., possam ser feitas com maior certeza, né? Porque hoje, na verdade, não é assim, né? assim, o que a gente vê, por exemplo, o que a gente pega que empresas fazem desse jeito, e aí, avaliando essa parte financeira, as empresas, e principalmente o dono da empresa, ele olha assim, poderia ter economizado aqui, sei lá, tem diferenças aí que às vezes vai de 4, 5 mil reais, né, dependendo Uhum. do porte da empresa. Então, isso aí para uma empresa que está começando, iniciando suas atividades, e ter uma economia de, sei lá, 4, 5 mil, acho que é um dos aspectos a serem levantados. Claro que há outros aspectos também, mas no primeiro momento a empresa já tem essa dificuldade de abrir e sendo que poderia ter uma economia financeira, eu acho que é super válido. Não, eu concordo com você. Estou dizendo que assim, a questão é que assim, eu prefiro pensar do ponto de vista mais geral, mais estratégico, né? Sim, sim. É óbvio que o valor é bom, mas o problema é que assim, enquanto não tiver essas coisas claras, o valor eu diria que é o menos preocupante, embora seja um valor pode ser grande. O problema prático é que você não consegue fazer nenhuma estratégia. Por quê? Porque não está muito claro, né? Então você vai ter que fazer aos poucos. Acaba sendo que o valor aumenta também, né? Eu quero dizer que, assim, deixar mais claro essas coisas, particularmente o que eu falei, você ter processos que são parecidos, que deveriam ser parecidos, serem mais parecidos mesmo, coisa que hoje não são, permite que você tenha N estratégias, né? E aí tudo, na verdade, incluindo o valor, melhora. Apenas lembrando aí que essa RDC 16 de 2014 ela tá em revisão, né? Então eu acredito porque isso aí realmente não está bem estabelecido. Eu até dei uma olhada na RDC 2022, né? Então assim essa informação não está muito clara. Então eu acredito que isso deva vir de uma forma melhor, de uma forma mais explícita aí na RDC 16 de 2014 também. Tanto é que essa RDC está na agenda regular, está na agenda Na verdade, eu regular. estava pensando um pouco mais que isso, porque, assim, eu entendo que todos os processos da vida estão feitos, certo? Óbvio. Então, assim, se está claro ou não já é o segundo layer da discussão.
O que, na verdade, me preocupa de maneira geral, e isso que eu tentei comentar antes, é que é o seguinte, os processos feitos que existem não parecem muito bons, no sentido que, assim, pega um exemplo clássico que a gente sabe da questão de assuntos, né? A Anvisa sempre devia ter, tipo, sei lá, 8 assuntos no máximo, não mais que isso. Ela ficou com 32, 36 em algum momento, por quê? Porque nunca foi bem pensado isso antes, e aí cada vez que aparecia um assunto que devia ser ter não se encaixava nos anteriores, tinha que se criar um novo, né? O que é isso? Isso, infelizmente, é um má planejamento, né? Quer dizer, você não pensou num número geral de assuntos que encobrisse tudo que podia acontecer, ou o máximo dá para saber na época, né? Esse eu acho que é o problema, percebe? Que assim, hoje nós temos, na verdade, os processos bem definidos pela Anvisa, algumas vezes os processos não tão claros para alguém do exterior, muitas vezes, inclusive, nem mesmo para a Anvisa, né? Vamos pensar no exterior no sentido que, assim, a área regulada, né? Só que mesmo os processos, da forma como são feitos, parece que não tem bases muito boas, no sentido de que muitos deles são esquisitos, né? Como eu falei. Tem processos que deveriam ser exatamente o mesmo que não são, né? Por uma questão histórica, né? É isso que eu quero dizer, é uma questão muito mais geral, processual, do que o que o processo é em si. Os processos existem, na verdade, todos eles existem de alguma forma, né? Porque senão não funcionaria. Mas eu acho que em algum momento a Anvisa precisa repensar no modelo que ela usa para os processos. Quer dizer, não é assim, né? Vamos dizer o seguinte: um processo de cadastro deveria ser exatamente o mesmo do processo de registro. Hoje, pode ser que não seja, né? Quer dizer, porque o pessoal fez algumas coisas no meio do caminho e alterou. Ao invés de você ir para cá, você vai para lá. Quer dizer, então, é isso que eu quero dizer. Tem processos que deveriam ser parecidos e quanto mais você uniformizar o processo, facilita para todo mundo, é claro, né? E hoje eles estão muito desuniformes. Acho que essa é a questão. De maneira geral, os processos não tão uniformes no sentido de que, se você pegar um processo hoje X, você conhece ele, né? Digamos que você tem até sabe bem como ele funciona, etc. E aí tem um processo Y que você vai fazer, aí você pensa assim, mas como eu fiz no processo X, o Y deve ser assim também. Aí você descobre que não é. Né? Então, por quê? Porque a base por trás de tudo isso, a lógica por trás de tudo isso, não foi em algum momento bem pensada. Muitas vezes foi só respondida depois que apareceu uma outra coisa. Por isso que eu falo que a questão dos assuntos, para mim, é bem claro. Isso que a própria Anvisa admite, né? Que eles começaram a criar um monte de assunto porque não se encaixava. Então, assim, a pergunta, então, na verdade, é por que não se pensou em algum momento, particularmente no começo, uma série N de assuntos que englobasse tudo o máximo possível naquele momento. Isso não foi feito. Isso. Hoje a gente pode até fazer isso que você acabou de falar, né? Colocar vários em um assunto, por exemplo, teve agora a questão das alterações, né, imediatas e as alterações requeridas. Né? Então, assim, para as alterações, seja de cadastro, principalmente na de cadastro, antigamente, agora eu não sei o que acontece. Antes nós tínhamos o seguinte: as alterações de cadastro, nós fazíamos as alterações com os assuntos de alteração de informações. Né? Uhum. E hoje, nós fazemos as alterações por alteração requerida e imediata. Então, assim, antes eram vários assuntos para cadastros, para registros, com as alterações, depois diminuiu para um assunto só, onde você fazia várias alterações de cada cadastro. Faziam várias alterações de cadastro e um peticionamento só, que era alteração de informação. Claro que desde que mencionadas na declaração das alterações. E hoje nós já temos um peticionamento a mais, que é em relação às alterações requeridas e imediatas. Ou seja, o que você está falando é exatamente isso. Uma hora a gente tem muito peticionamento, aí depois é um peticionamento só, e depois já foi avaliado novamente que um peticionamento não seria cabível, e teríamos que ter um outro peticionamento. Então hoje, assim, fica nessa gangorra aí de alterações e de números de peticionamento que devemos fazer. Claro que eu vejo que a alteração imediata, são alterações assim, de baixo impacto, né? Elas são colocadas de imediato, né? O próprio nome diz. Mas é um assunto a mais que temos que, é um questionamento a mais que a gente tem que realizar nessas alterações.
Nota que essa questão das alterações imediatas e as outras, que saiu agora, né, foi algo que, teoricamente, foi mais pensado, porque isso vem daquela discussão Exato. que está tendo com a gestão de processos da Anvisa. Mas, sinceramente, mesmo isso não gostei muito, né, porque, na verdade, assim, da forma como está escrito, foi um negócio muito esquisito. Fala que é alteração da informação enviada à Anvisa, quer dizer, qualquer um pode entender que, assim, se eu não alterei nada que não enviei para a Anvisa, eu não preciso avisar. O que não é verdade, porque, na verdade, está relacionado ao projeto. Então eles criaram uma solução que, para mim, na verdade, vai dar um monte de problema no futuro. O que eu quero dizer é que, assim, embora estejam pensando mais nisso, eu acho que não estão pensando o suficiente. Né? Porque, e assim, não é uma crítica da questão... é uma crítica, né? Mas não é uma crítica no sentido que, assim, o pessoal não está fazendo 100% como deveria. É normal, ninguém faz 100%, mas eu acho que, assim, até por causa do momento, das coisas que estão acontecendo, né? Não está dando tempo para se pensar como deveria. O problema é que, assim, parece que nunca dá tempo de se pensar como deveria. Para pensar, então, assim, quando for criada a Anvisa, deveriam ter feito o melhor trabalho e pensado em tudo já antes. Beleza, não foi feito e foram remendando ao longo dos anos. Quer dizer, o remendo parece continuar de infinito, né? Então, é isso que me preocupa um pouco, porque, assim, agora tem essa questão de imediata. Em algum momento, eu tenho quase certeza, porque eu já vi isso acontecer fora, que vai dar um problema porque alguém vai falar assim, vai dar um problema no pós-mercado, mas vai falar, não alterei, não pedi alteração, porque o que está escrito no regulamento só precisa fazer o pedido se a alteração for na documentação que eu enviei para a Anvisa. Embora eu tenha mexido no meu projeto totalmente, eu não alterei a documentação que enviei para a Anvisa. Portanto, a leitura disso, eu não preciso me falar para a Anvisa. Depois, quando acontecer isso em algum momento, eu espero que não, mas eu imagino que vai acontecer. Se, quando acontecer, vão perceber que vão ter que alterar de novo. Né? De novo. Então, assim, isso não tem fim. Né? O que parece que sempre é feito algo no momento para resolver os problemas, e óbvio, eles tentam ver problemas no futuro, mas eu acho que essa questão de tentar ver problema no futuro que não é muito boa. Até por um outro motivo, tá? Porque como são bases distintas, acaba acontecendo muito de você ver o problema naquilo que você fez, você não viu o problema com o impacto nas outras coisas. Né? Então, isso que eu acho complicado. Em algum momento, para resolver isso, pela minha experiência na área de gestão geral, a única forma de fazer é você fazer o que a gente chama de reengenharia de processos. Né? Você realmente repensar a base de tudo. Só que isso, obviamente, cria mais problema. Né? Seria assim, a Anvisa tem que repensar tudo que ela faz com essa medical devices. Aí você vai descobrir que, na verdade, não é suficiente, porque você, como depende, por exemplo, o exemplo da AF, né? Como a AF é genérica, né? Muitas vezes você repensar a medical device e descobre que não funciona porque a AF, que é geral, proíbe alguma atividade, percebe? Então, assim, é um negócio muito complicado, porque as bases gerais aí, não só medical device, da Anvisa, que são parte do problema, né? Elas foram, digamos assim, sendo remendadas ao longo do tempo, e acho normal acontecer isso, mas da forma como foi feito, da forma como está hoje, os remendos eles acabam sendo feitos de uma forma que muitas vezes criam mais problemas, eles parecem resolver hoje, né, uma necessidade pontual hoje, pega de emergência, por exemplo, estão resolvendo algumas coisas, mas assim, eles criam mais problemas porque no futuro acaba toda vez a experiência em que toda vez acaba não sendo suficiente. Obviamente, aí voltando ao outro lado, né, a questão eletrônica ajuda nisso, né, porque claramente parte do problema que a gente tem até hoje veio porque as coisas eram manuais. Tudo que é manual nessa questão de documentação cria problema. Né? Então, só o fato de estar tornando eletrônico. Pessoal, uma voz de fundo muito grande aí, tá? Não sei quem é. Acho que é você mesmo, Marcelo. O que acontece é o fato de tornar eletrônico, eu acho que já ajuda bastante, pior, né? Melhor ainda, permite que no futuro você estruture de maneira melhor, porque vai ser eletrônico, então você tem que ter mais controle em certas coisas. Só que isso não vai tirar a base do problema, que a base ainda precisa ser reestruturada melhor em algum momento. Do ponto de vista histórico, quanto mais você demora para fazer essa reestruturação geral, mais difícil ela fica fazendo, porque você vai ter já que ter feito concessões, né, nos seus remendos, que vão dificultar muito qualquer alteração da base. Isso é bem normal em qualquer indústria, em qualquer processo, né? Então, assim,
Não infelizmente deve acontecer. Eu não sei, às vezes eu penso que assim, um ponto, para mim é igual software, tá? A questão de software, que eu comentei algumas vezes já. Para trabalhar com software em geral, o que teria mais sentido, já que a regulamentação médica hoje, de medical devices, ela foi criada focada em hardware, né? Teria muito mais sentido criar uma regulamentação à parte, que foca só em software e ponto. O FDA, por exemplo, acabou fazendo isso um pouco na questão da iniciativa de digital health deles. Embora esteja com problemas em algumas áreas, eles estão fazendo totalmente separado, né? Os outros reguladores não conseguiram fazer isso justamente porque tem que criar uma nova área, criar um monte, uma base nova. Então, o pessoal, por não ter gente, por ter necessidade, acabou simplesmente adequando aí as regulamentações já existentes, o que criou mais problemas e continua criando mais problemas, né? Se tivessem criado uma base geral para software, provavelmente já conseguiriam resolver um monte de problema que tem hoje em hardware, porque o software ia começar do zero, né? A maior parte não fez isso, eu entendo por quê, mas aí continua esses problemas que a gente vai ter. E para software, para um exemplo, vai ter problema ad infinito, porque tudo que está hoje em vigor, mesmo que revise, ele ainda vai ser baseado no que no passado era só para hardware, né? Então, tipo, vai ter assim, boas práticas de fabricação. E se não existir o conceito de fabricação como a gente conhece hoje, né? Então, assim, essas coisas vão sempre bater com isso. Tá? Em algum momento, alguma coisa vai ter que ser feita. Quanto mais demora, mais difícil vai ser, né? Enquanto isso, a gente continua com essa situação de ficar aí as incertezas, né? Esse comentário que você fez do software, tem até uma IR que a equipe fez, né, referente a software, e essa era uma observação bem feita, que, por exemplo, a RDC 185 2001 ela é muito vaga, porque nós temos aí quase nada da RDC 185 2001 referente a software, nós temos uma nota técnica que menciona não de uma forma um pouco mais clara em relação ao RDC 185, mas também nada muito claro, né? Então, e até mesmo na revisão da RDC 185 de 2001, que tem uma consulta pública que já foi até finalizada, ela menciona algumas coisinhas de software, mas parece que a ideia mesmo é realmente fazer uma RDC, uma legislação específica de software, né? Não mencionar nada, não deixar dentro da RDC, da nova RDC que vai ser publicada, né? Que vai revogar a RDC 185. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos nessa ideia que você falou que a gente está trabalhando. Então, não vai cuidado, tá? Cuidado porque o nosso grupo na BNT, por exemplo, está participando da criação dessa RDC e embora ela esteja sendo feita uma RDC sozinha, ela está usando a base comum da Anvisa, ela não está criando um conceito novo como deveria. Tá? Então, por exemplo... Não, ela não está criando, mas eu tô falando, ela está dando mais informações, na consulta pública, ela está dando mais informações do que propriamente a RDC 185 traz. Não, sim, isso com certeza. O que eu quis dizer antes é assim, precisa ter um negócio totalmente novo, tá? Exemplo clássico, o modelo de se usar como base, a base europeia, né, os requisitos essenciais, segurança e eficácia, não bate com software. Por quê? Porque aqueles requisitos, na verdade, não é parte em hardware. Mesmo a revisão do MDE, do regulamento, da diretiva que teve agora, ela colocou N coisa a mais de software, tá? Mas ainda assim está usando a base geral. O que eu quis dizer que tem muito mais sentido, na minha opinião, é o que o FDA está fazendo em Digital Health. Ele não está usando a base de medical device, ele não está usando o 510K como base, não está usando o PMA como base, embora ele toque uma coisa ou outra nessas coisas, mas a base é totalmente separada. A Anvisa não vai fazer isso, pelo que eu entendo. Ela vai seguir, na verdade, muito parecido com o que a própria marcação nacional está fazendo. A marcação nacional está fazendo junto de novo, né? Ela continua fazendo porque ela só faz um, mas a Anvisa vai criar um regulamento só para software, mas a base a ser usada vai continuar sendo, por exemplo, exemplo simples, vai continuar sendo notificação, cadastro e registro de dispositivos médicos. Então não vai sair disso. Então toda a base por trás é a mesma, mas aí você vai criar uma regulamentação que usa aquela base, mas adequa certas coisas para software. Isso é uma solução no meio do caminho que eu falei, tá? Que ao invés de você pegar um genericão e falar software se inclui o que acontece hoje, né? E é por isso a dificuldade hoje. Você pega
Uma de software, fala, software se inclui, mas veja aquela específica. Mas o que eu falei é até uma terceira, que na verdade é o que eu acho que devia ter mais sentido. É fazer assim, não usa a base medical device para software, cria uma base específica para software com medical device. Isso quase nenhum regulador está fazendo. Por quê? Porque, primeiro, teria que criar um conceito por baixo, novo, né? Segundo, teria que ter uma equipe para isso. Quase nenhum regulador tem. O FDA, por exemplo, criou o Office of Digital Health só para isso, né? Então, tem uma equipe que estava, acho que em 6 ou 7 especialistas só de software para resolver esse problema. Então, eles, obviamente, conseguiram e têm toda a autoridade e liberdade para criar um negócio novo, né? E aí funciona. Mas assim, quem mais tem essa base do FJ? Ninguém. Então o mundo inteiro vai ficar meio que na meia boca, vamos dizer assim, de continuar meio que gambiarrado. É óbvio, escrever um documento como o está escrevendo só para software, que usa como base o resto, mas foca só em software, vai ajudar bastante com relação ao que está hoje. Hoje está muito complicado. Vou ter uma ideia, vocês devem ter visto, me lembrou disso agora também, porque vocês devem ter visto na Anvisa que eles acabaram de depois de um monte de bafafá, acabaram de aprovar aplicativos do Apple Watch. Vocês chegaram a ver isso, né? O que acontece? Isso aqui, basicamente, eles aprovaram os dois aplicativos que existem no Apple Watch, que é o ECG, tá? E esse aqui, tá? E agora, teoricamente, a Apple pode liberar isso aqui no Brasil. Eu não tinha liberado antes porque não tinha registro. Só que assim, eu não entendi como isso foi feito, porque pelo meu entendimento dos regulamentos existentes, isso não dá para você fazer dessa forma que eles fizeram. Que é você, além de ser esquisito, né? Por exemplo, eles acabaram de liberar um recurso. Meus próximos webinars, assim, como você vai registrar recurso na Anvisa? Isso não tem o menor sentido, na minha opinião. Tá? Por outro lado, qual é o problema nosso básico disso aqui? O Apple Watch ele entra na definição de eletromédicos, né? Da 601. Então, automaticamente, ele deveria ter certificação compulsória. Só que, infelizmente, ele não passa, porque não é feito para isso. Tá? Aí a pergunta é como isso foi feito. Não sei. Meu entendimento é que isso aqui que a Anvisa falou que foi feito e, portanto, ela deve ter um meio legal de fazer isso, não daria para ser feito. Aí a pergunta é como que fizeram, então. Eu vou ter que ver melhor isso aqui, como aconteceu. Mas, de novo, por que acontece isso? Justamente pela questão de software, né? Porque, assim, isso foi feito baseado nas RDCs atuais, foi feito baseado na nota técnica que saiu, que é a única coisa que tem, né? Só que a minha leitura da nota técnica, a minha leitura disso tudo, e, assim, eu conheço razoavelmente software, até porque eu acabo ajudando em fazer as normas e os regulamentos disso, é que isso aqui não dava para ter sido feito com a regulamentação atual. Aí a pergunta é, se foi feito e está legal, como que foi feito então? Porque isso para mim não está nem um pouco claro. Inclusive, tive clientes do passado que foram fazer algo parecido e não foi negado. Pediram certificação do produto X, né? E não dava para passar o produto que não era feito para isso. O que eles usaram aqui, na verdade, parece ser basicamente o que o FDA está fazendo em Digital Health, que é, ele tem um hardware, né, mas ele tem eles registraram, digamos, um software, né, vamos chamar esse recurso como se fosse o software. O que não é ruim, de uma certa maneira, só que isso não dá certo por causa da certificação do Inmetro. Não da forma que o FDA está fazendo no momento. Aí eu preciso descobrir como. Aí volta a discussão, inclusive, dos processos, né? A pergunta que eu tenho agora é como isso foi feito com a regulamentação atual, porque, na minha opinião, e de outras pessoas, não parece ser possível. É complicado, né? Porque, assim, isso aqui, como sempre, é uma área razoavelmente cinzenta, né? O fato de não ter nada muito claro permite que qualquer coisa seja aceitável, né? Mas sei lá. O mais interessante, na verdade, eu gostei, eu achei mais bizarro o nome mesmo, né? Que é assim, qual que é o seu medical device? Ele é um recurso. É um negócio meio esquisito, né? Mas aí volta para toda essa discussão, né? E saiu agora, né? Isso. Segunda-feira. Saiu.
Tem uma publicação, a Anvisa publicou no Facebook. Eu vi na verdade, porque eu nem tô acompanhando todo dia a Anvisa mais, porque a gente tá fazendo algumas coisas por trás, que a gente acompanha, algumas pessoas te acompanham direto pra mim. Mas eu vi no Facebook na noite, quando eles publicaram. Eu fui ver, realmente, é isso aqui. O que eu achei que não dá pra fazer. Então, assim, como que isso foi feito, sei lá. Obviamente, ele tem que ter sido feito de maneira oficial. Então, deve haver um caminho legal para se fazer dessa forma. Eu só não entendo qual. Tem que perguntar para a Anvisa para entender como é isso, até para poder indicar melhor para os clientes no futuro como isso pode ser feito. Para mim, o que eu estava falando é que isso não dá para ser feito, que não dá mesmo, na verdade. E é sempre barrar na certificação, na verdade. Tá? Porque a ideia aqui não está errada, né? A ideia é você usar, na verdade, um produto não médico com um software médico. Isso é comum, na verdade. Né? Só que, assim, no Brasil cria esse problema da certificação, porque isso acaba se encaixando como na definição de eletromédicos. Como a certificação é compulsória, esse é outro problema nosso, né? A maior parte dos produtos não vai passar, porque teria que passar pela 601. Né? E aí, um produto que não era 601 não passa na 601 automaticamente, né? É óbvio. Na verdade, a única coisa que eu pensei nisso aqui, mas também cria confusão, é se não fizeram isso aqui dentro dos emergenciais, tá? Aí teria sentido porque ele não precisaria de certificação nesse momento, né? Eu precisaria depois, e além de tudo, isso aqui é diagnóstico, e não se encaixa, por exemplo, então na RDC 346. Então, continuo em dúvida sobre como isso vai fazer. Né? A 346 permite não ter certificação no momento, né? Então, você fala 349, né? 349, desculpa, isso. A 349 permitiria não ter a certificação nesse momento que esse produto, na minha opinião, normalmente seria exigido. Só que tem outro problema, a 349 não se aplica a isso aqui, né? Porque isso aqui é diagnóstico. Embora a Anvisa esteja abrindo algumas exceções nesses casos, sei lá, eu acho meio Isso aí seria diagnóstico? Diagnóstico de indivíduo? De diagnóstico, sim. Todas essas duas coisas são atividades de diagnóstico. Então, a 346, a 349 não inclui isso. A 349 ela foi criada para... O artigo 10, 2 dela explicitamente exclui diagnóstico. Quer dizer, explicitamente não, né? Se você for ler, você tem que ler 2 vezes ou 3 para entender, mas é isso que a Anvisa fez. Não, sim. A 349 realmente ela não é aplicável a todo o diagnóstico dos in vitro. Mas eu pensei não só in vitro, nenhum diagnóstico. Nenhum diagnóstico? Não, mas, por exemplo, se eu tenho um equipamento que... Quer ver? Abre aí ela. Porque ela é aplicável a equipamento e material, mas não produtos de diagnóstico de uso in vitro. Então, volto a falar, isso é o que você está inferindo que a Anvisa está fazendo. Mas se você lê aqui, tá? Cadê? Ele não coloca nada de diagnóstico em geral. Ele não fala que não é diagnóstico in vitro, é qualquer diagnóstico. Como eu falei, não está claro isso, mas a Anvisa fez, eu confirmei com eles depois, eles fizeram isso assim, para focar, porque na época, quando saiu, a ideia não era que eu preciso liberar produtos para tratamento apenas, tá? Não para diagnóstico. E para não criar essa abertura geral, inclusive do in vitro depois também, tá? Eles não colocaram que aqui inclui diagnóstico. Então, se você ler aqui, você vai ver que ela não inclui nenhum tipo de diagnóstico, não só diagnóstico in vitro. Só que agora, por exemplo, aí entra a discussão que eu falei de novo da questão de o que está certo e errado. Hoje eles têm feito para certos tipos de diagnóstico dentro disso aqui, porque eles têm seguido, para os estratégicos para combate ao Covid, eles têm seguido a OMS, e a OMS inclui alguns diagnósticos. Né? A verdade é que, assim, continua tudo muito, muito confuso. Né? Mas se você ler de novo o texto explícito da regulamentação, ela não inclui nenhum diagnóstico, não é só in vitro. Então, isso, como eu falei, que poderia ser uma saída nesse momento, para um produto que tem diagnóstico, da forma como está escrito, não deveria se aplicar.
Mas aí também dá para saber também, eu acredito, pela RE que foi publicada, porque se a RE, se ela foi com base na, na, na 349, ela vai ter um prazo de validade teoricamente, né? Então, nota, mas eu sei, mas tem outro problema, tá? Deixa eu deixar mais claro. Isso aqui, da forma como tá, ele não foi. O Apple Watch não é o produto. O que é o produto é o recurso. O produto é um software. O software não tem certificação. Por isso que tem isso, entendeu? Então, assim, ele está entrando por algumas vias que eu não entendo como, da forma como o regulamento está hoje, permite usar. Se você olhar na publicação, ou se você olhar lá no... você vai ver que está cadastro de equipamentos de família, tá vendo? De equipamentos, tá? Mas, mas o cadastro, ele não é de um equipamento, ele é de um recurso. E aí entra como software, entendeu? E aí software não entraria na certificação. Só que é tudo muito esquisito, porque nesse caso, eu entendo que deveria ter correto, de acordo com o que eu entendo das regulamentações hoje, é que deveria ser pedido um registro para o Apple Watch, que inclui o software. Porque é assim como eles têm feito quase sempre. E como eu falei, deve ter uma resposta formal para isso, precisa questionar para ver isso. Só que da forma como tá, eu não sei qual é a resposta. Né? Um negócio bem esquisito. É a vida, né? O problema é que é isso, percebe? Eles fizeram isso para uma empresa, beleza. E o resto das empresas que querem fazer? Não sei como. Eu não sei como. É um negócio bem curioso. Né? Quem tem dinheiro, tudo é mais fácil, né? Desculpa, Luiz, não entendi o que você falou. Para quem tem dinheiro, tudo é mais fácil. Não, não é questão de dinheiro, eu acho. Eu acho que é questão de clareza mesmo. É o que eu estava comentando antes. Se é possível fazer isso de alguma forma, todo mundo deveria saber fazer, né? Deveria estar claro como fazer. Isso não está claro, eu acho. Eu falei, para mim não tem sentido. Óbvio, voltando com relação ao seu comentário, Luiz, o fato de ser a Apple, o fato de ter um monte de politicagem em cima, obviamente ajuda em esclarecer certas coisas, tá? Mas não é a Apple em si o problema. O problema é que, assim, isso deveria ser possível para qualquer um que seguisse um modelo parecido. Como eu falei, Claro. hoje eu particularmente não sei como fazer. Eu não tenho ideia de como fazer. Eu até que nem eu falei, esses exemplos que você tem, eu até penso em como pode se encaixar aqui, mas cada vez que eu penso em alguma coisa, tem alguma parada em algum meio do caminho, porque isso não se encaixa. Né? E é essa dificuldade que eu acho que a gente está comentando antes, Marcelo. Toda vez que você fizer uma estratégia, você precisar ficar pensando 1 milhão de coisas, porque você não sabe se a rota está certa, entendeu? Porque sempre aparece um dead end na rota, né? Tem alguma coisa errada no modelo, percebe? Que devia ser muito mais fácil, ainda mais para pessoas que nem a gente, que acaba vivendo só disso, conseguir chegar nessas conclusões. Não é. Então, alguma coisa não está batendo e provavelmente não é o que tem hoje, provavelmente é a base, né? Porque é a base que permite essas N coisas. Né? E não, volto a falar, por isso que eu até comentei da 486, 489, mas eu preferi nem entrar nela, tá? Porque eu acho que ela, inclusive, nem se encaixa nesse caso. Agora, se a Anvisa usou qualquer uma emergencial para entrar nisso aqui, então é ainda mais complicado, porque aí que vai ser difícil mesmo. Se a gente não conseguia pensar sem emergencial, você imagina qual é emergencial que está essa zona toda, né? Tá essa confusão toda. Então, assim, os caminhos estão ficando muito, nesse caso, muito tortuosos, tá?
Por outro lado, tem uma forma simples de resolver, né? Simples, assim, teoricamente, né? Você perguntar diretamente para a Anvisa. Você imagina se cada fabricante de um produto nesse estilo tiver que questionar a Anvisa para definir qual que é a estratégia que ele conseguiria registrar o produto. Isso não tem fim, né? Sim, sim. Até porque software hoje desse estilo, software com um hardware não médico, é o que mais tem e que mais vai ter. E assim, só para ficar claro, tá? Você falou da regulamentação de software que está sendo criada, pelo que eu me lembro do texto que eu vi da regulamentação de software, né? Inclusive daquela discussão que teve na Anvisa, tá? Isso aqui continuava não sendo possível, porque o problema não era a Anvisa, o problema era a certificação de metro. Sim, sim, é isso mesmo. Tá? Então, assim, se esse problema não existe mais, onde foi resolvido? Porque a certificação de metro não resolveu, a certificação de metro não foi modificada, continua a mesma. Então, se o produto se encaixa como eletromédico e o Apple Watch claramente se encaixa no Brasil, e aí tem aquele problema da definição e de ser compulsório, né, que outros países não têm, né? Como que passou isso? Porque hoje eu não conheço nenhuma forma de passar isso legal, né? Vamos falar assim. De novo, a não ser se fosse, né, emergencial e aí o pessoal fizesse isso para um ano, tá? Mas, de novo, pelos modelos atuais, eu não sei. Mas eu acho que pelo ano não foi porque senão a RE ela mencionava isso. Sim, ele mencionaria, eu sei disso. Por isso que eu tô falando, percebe? Isso aqui parece do cadastro comum, com validade de 10 anos e, portanto, parece não ter... Na verdade, sem validade, né? Vigente. O cadastro sem validade, né? E assim, isso não tem sentido para mim, percebe? Porque aí a pergunta é, por que então não exigiram, como está na regra do Inmetro, né? Que um produto que é um eletromédico tem a certificação compulsória. E volto a falar, o meu pior problema nisso é que assim, eu já tive situações em pelo menos um cliente foi negado algo parecido justamente por causa disso. Então, eu acho muito esquisito tudo isso. De repente pode. Esse seu cliente que foi negado foi muito tempo? Ou foi muito tempo isso? Não foi negado. Pediram a certificação da parte não eletromédica. Só que a parte não eletromédica não passa para 901. Na prática, não foi uma negação, mas foi assim: faça isso, isso não, é impossível fazer. Só lembrando que esse problema é um problema básico da questão de certificação compulsória, né? Como a certificação é compulsória e como tem uma definição de eletromédico 901, qualquer coisa que se encaixe é compulsório. Esse tipo de situação não ocorre em nenhum outro país do mundo porque não tem certificação compulsória. Então, mesmo que um Apple Watch seja um eletromédico, ele é, né, pela definição, né? Você não usa 601 como base em outros países porque você não precisa usar. Só que no Brasil tem esse pequeno problema legal, né? Você não tem como escapar disso, a não ser que mude a certificação do Inmetro. Coisa que não mudou. Sei lá, preciso ver como é isso aqui, ver qual o caminho formal para se fazer isso. Vamos ver. Mais algum comentário, pessoal? São quase 10 para o meio-dia aí. Sugiro dar uma parada por agora, então, se ninguém tem mais nada a falar. Marcelo, você que é o único que está falando, mais alguma outra coisa? Não, tá tranquilo. Acho que foi interessante a discussão, como sempre. Mesmo quando não tem coisas a mais para discutir, eu acho legal ficar discutindo em geral essas coisas para Sim. ideias, assim, né? Exatamente, muito bom. Eu acho muito bom. Vamos parar por agora, então, e a gente deixa para a próxima continuar mais para discussões do tipo. E a gente vê se tem mais alguma coisa mais pontual para discutir na reunião que vem, ok? Beleza, então. Então, gente, obrigado, Marcelo, como sempre, participação. Obrigado aos todos por participação. Abraço, tchau, tchau. Nos vemos semana que vem. Abraço, tchau, tchau a todos.